Eu já estou na presença de quem eu agradeço a visita, diretamente de Lisboa. Bem-vinda, Núria Nunes. Olá, bom dia, Catarina. Como vai? Está tudo bem, quer dizer, como se percebe, estou... Muito mais saudável agora do que há 15 saudável. minutos. De facto, pelo menos a trabalhar para isso, não é? Ou pelo menos a tentar dar também o exemplo, mesmo que seja com uma roupa bem mais descontraída, porque às vezes as pessoas chegam a casa e, vocês vão de concordar comigo, nem dá tempo a colocar o fato de treino. Então vai mesmo com calça de ganga, também é essa a ideia. Portanto, mas para vos contextualizar, portanto, a Núria é nutricionista com pós-graduação em nutrição em oncologia e escreveu-nos para o Madeira Viva para poder participar também no nosso espaço. Temos a agradecer porque veio diretamente de Lisboa para partilhar connosco o seu conhecimento sobre a doença inflamatória intestinal e, se permite, também o seu testemunho pessoal. Mas aí já lá vamos. Núria, então se calhar vou começar exatamente por que nos explique, de uma forma bem simples, o que é a doença intestinal? Ou seja, o que é isto de termos um intestino inflamado? A doença inflamatória intestinal é uma doença crónica autoimune que provoca uma inflamação no trato gastrointestinal. Portanto, existem duas. Não é? Portanto, temos a doença de Crohn, que provoca uma inflamação que pode ir desde a boca até ao ânus, e a colite ulcerosa, que provoca uma inflamação e também lesões no cólon e reto. Enquanto na colite ulcerosa as lesões são mais ligeiras, são mais superficiais, mais em termos da mucosa do intestino, na doença de Crohn as lesões são mais profundas. Portanto, pronto, é difícil viver com elas. Acredito que sim, presumo que para além de algumas dificuldades em todo o processo digestivo ou algumas sensações de, não digo indisposição, mas de mal-estar, é quando o processo digestivo é onde haver também muitos outros sintomas. Sim, tem muitos sintomas, não só intestinais, apesar de ser uma doença, serem doenças intestinais, mas também extra-intestino. Tem sintomas, os mais comuns são bastante conhecidos, como a diarreia, por vezes uma diarreia muito frequente, por vezes com presença de sangue nas fezes, urgência em evacuar, os pacientes precisam de estar muito perto de uma casa de banho, é mesmo muito urgente, tem dor abdominal aguda e depois tem os sintomas, estes são os mais comuns no intestino, depois tem os sintomas extraintestinais, que podem variar bastante desde ulcerações na vista, alterações a nível da pele, dor articular, queda de cabelo muito acentuada, um cansaço extremo, portanto os sintomas são muito variados, apesar da doença ser no intestino. E falamos desta doença que é causada por quê? Existe algum fator, já se conhece ou são múltiplos os fatores? São múltiplos os fatores, não se pode atribuir apenas a um fator. Existe aqui um conjunto de fatores que pode levar ao desenvolvimento da doença. Portanto, temos uma predisposição genética, depois temos também a qualidade da microbiota, e aí a qualidade da microbiota pode ser causada pela má alimentação, portanto, sendo que a má alimentação acaba por ser um desses fatores. Portanto, estamos a falar de alimentação muito processada, muito rica em gorduras. Depois temos também o stress e a ansiedade. Como falou há pouco, também a qualidade do sono interfere. E vamos falar disso. Olha, ficam as dicas. Bem no final do programa estaremos à conversa em termos de percepção psicológica da importância do sono e quais os hábitos que podemos adotar precisamente para uma boa higiene do sono. Sim, também a toma continuada de antibióticos e anti-inflamatórios. Muitas vezes tomamos anti-inflamatórios porque dói a cabeça. Não faz sentido tomar um anti-inflamatório porque dói a cabeça. Portanto, estamos a falar de medicamentos que são usados de forma até um pouco leviana, que depois, quando tudo reunido, pode-se desenvolver uma doença inflamatória intestinal. Aqui acontece alguma prevalência mais incisiva nos homens, nas mulheres? Não existem estudos para tal? Existem estudos, é mais presente nas mulheres. Sim. Por alguma razão em particular? Que eu tenha conhecimento, não, mas é mais frequente nas mulheres e os diagnósticos são cada vez mais recentes. Estamos a falar muitas vezes de crianças a partir dos 8 anos, muitas crianças e adolescentes, sim. Como é que se consegue chegar a este diagnóstico? Há a presença de sintomas, portanto estamos ali a falar de muitas vezes aquelas dejeções diarreicas muito frequentes, estamos a falar de pacientes que chegam a ter 15 dejeções de diarreia por dia, muitas vezes ou maioritariamente com presença de sangue, aquela dor abdominal, e depois, pronto, vão ao médico e acaba por, através de exames de colonoscopias, análises às fezes, de perceber-se que, pronto, é uma doença inflamatória intestinal. Acredito que para os pacientes que recebem esta informação deve ser um tanto ou quanto difícil de digerir. Qual é que é normalmente essa recomendação? Expliquemos, porque no caso, e se calhar até pedindo um pouco da partilha pessoal, sei que é um pouco pessoal, mas no caso além de nutricionista também, a Núria detém uma doença inflamatória intestinal e
poderia ser até interessante percebermos como é que foi o seu percurso, no sentido de como é que foi receber esta mensagem e depois, não sei se o facto de ser nutricionista ajudou também para poder ter uma melhor informação sobre o que fazer e como reagir. Acabou por ajudar, mas eu fui estudar nutrição precisamente porque tinha a doença. Eu já fui estudar nutrição com 30 anos, porque eu não tinha os sintomas mais comuns da doença e, portanto, tinha muita dificuldade em encontrar ajuda. Porque eu chegava lá e os meus sintomas não eram aqueles que eram os mais comuns e, portanto, a abordagem nutricional não havia a capacidade de adaptar a abordagem nutricional ao meu caso. E isso foi um problema e fez com que a melhoria dos meus sintomas ou a diminuição dos meus sintomas levasse vários anos. Portanto, eu tinha a medicação, mas faltava a outra parte, não é? Isto também, até para melhorar da doença, nós precisamos de também várias coisas. Portanto, é ali eu costumo dizer que temos de fazer aqui um malabarismo perfeito entre tudo aquilo que pode melhorar a doença. E, portanto, havia essa dificuldade. Acabei por estudar nutrição aos 30 anos, mas voltando ao início da questão, o meu diagnóstico foi aos 22 anos. A internet não era o que é, portanto, não havia muita informação e eu tive até vários anos sem saber muito bem o que é que tinha. Eu só sabia que tinha imensos sintomas e, portanto, era muito limitante, porque eu tinha aquelas urgências e eu não tinha muita dificuldade em estar fora de casa, ou estar, por exemplo, ao ar livre. Portanto, é bastante assustador ali no início do diagnóstico, principalmente até se conseguir encontrar aquela receita que é a receita perfeita para o nosso bem-estar. Portanto, nessa fase foi muito difícil. Depois, achando-se o desespero, não é? Faz com que faça você mesmo. E, portanto, eu fui estudar nutrição já com 30 anos, na pior fase da minha doença, e acabei por me resolver. E agora faço disso a minha vida, não é? Agora acabo por ajudar a resolver muitos pacientes que, pronto, tal como eu, recebem aquela notícia e parece que acaba o mundo. Muitas vezes parece que acaba o mundo. Mas percebemos que, de facto, o mundo não acaba. E, não. portanto, é perceber como lidar. Então, e no caso em particular, entendemos que a medicação pode ser um aliado, mas estava-me aqui já a dar uma série de exemplos que os comportamentos... deu aqui já uns pequenos exemplos, mas gostava que explorássemos um pouco mais. No que toca à nutrição, falou em praticamente eliminar todos os alimentos processados, mas estou certa que devem de haver outras dicas e sugestões. Sim, existem muitos. A medicação tem de estar presente. Pronto, é um dos fatores, mas não é o suficiente para eliminar os sintomas. Também, portanto, aqui a alimentação entra no sentido de, ok, vamos eliminar aqui os sintomas, vamos ter aquela percepção de qualidade de vida, não é? Eu quero ter qualidade de vida, eu não quero ter sempre cólicas, eu não quero ter sempre dor abdominal, eu quero poder ter uma vida em que se me convidam para ir, como falou há bocado, fazer windsurf, que eu posso ir porque eu não estou apavorada, porque não vou ter uma casa de banho por perto, não é? Portanto, a alimentação entra aqui também como uma aliada, uma das principais aliadas, em que, sim, temos de tirar os alimentos processados e principalmente os ricos em gorduras saturadas, mas esses toda a gente sabe que são maus para qualquer pessoa. Mas também há alguns alimentos, e aqui é que é um pouco, às vezes, difícil dos pacientes entenderem isto ou receberem essa informação e ficarem em paz com ela, que é alguns alimentos que são considerados muito saudáveis, são gatilho para a doença. E podem desencadear sintomas da doença. Como por exemplo? Como, por exemplo, as leguminosas ou os legumes verdes. Não é? Que são alimentos que são considerados muito saudáveis e quando alguém diz eu tenho um problema de intestinos, tens de comer legumes verdes. Tens de comer mais legumes. Podem não ser bem assim. No então, nosso caso... Vamos simplificar esta questão, porque agora ficamos confusos. É bom, mas faz mal? Ou não deve ser... É bom. São alimentos ótimos, fantásticos para a maioria das pessoas, mas para quem tem doença inflamatória intestinal, são alimentos que devem ser evitados ou ingeridos com muita moderação. Portanto, aqui estamos a falar de todos os alimentos que as nossas avós, eu costumo dar este exemplo em consulta. Sabe aqueles alimentos que a nossa avó dizia assim, isto trabalha muito no intestino. Ok? Todos os alimentos que trabalham muito no intestino são alimentos que são ricos em fibras insolúveis. Portanto, eu não quero que o paciente decore que é esta couve, é outra, é não sei o que era. Eu não quero, porque depois vai se esquecer de um e vai entrar em pânico. Ok? Então não quero. Então eu quero que saibam que todos os alimentos que a nossa avó dizia, isto trabalha muito no intestino, por isso eu tenho que comer. Então todos esses alimentos são ricos em fibra insolúvel e a fibra insolúvel, se numa pessoa sem doença nenhuma, vai provocar gases, distensão abdominal, cólicas, numa pessoa com doença inflamatória intestinal vai exponenciar imenso esses sintomas. Portanto, porque esses já são sintomas que a pessoa teria habitualmente. Neste caso é inevitável perguntar, então, e como é que compensam depois esses produtos? Muitas vezes, alimentos, perdão. Sim, muitas vezes com suplementação.
Portanto, há ali às vezes uma certa resistência. Mas nós devíamos ir buscar isto tudo através da alimentação. Certo? Compreendo. Defendo isso a 100%. No entanto, no nosso caso, vai ser prejudicial porque vamos ter imensos sintomas. Então, eu sei que se eu reduzir drasticamente ou eliminar esses alimentos da minha alimentação e passar a suplementar aquilo que me falta, eu tenho imensa qualidade de vida. Portanto, então, o benefício de estarmos a ir buscar aos alimentos naturais, não é? Ou seja, a natureza pode ser maior do que se recorrermos à suplementação. Exatamente. Se calhar já me responde à dúvida que eu tenho logo de seguir aqui. Então, e se estivermos a falar de dietas vegetarianas, veganas, onde efetivamente depois há um recurso de grande peso pelas leguminosas para suprir aquela necessidade proteica, uma vez que já não há carne, nem há peixe, nem há alimentos de origem animal? Essa é uma pergunta bastante pertinente e até agradeço que a tenha feito, porque efetivamente não é compatível. Não é compatível de todo. Porquê? Porque todas as proteínas vegetais são à base de leguminosas. E, portanto, sim, nós podemos consumir leguminosas, ok? Portanto, há um truque para comer leguminosas que eu ensino muitas vezes, que é todas as leguminosas para as quais podemos retirar a pele, nós podemos consumir. Portanto, podemos consumir favas, podemos consumir grão e podemos consumir feijão, porque conseguimos retirar a pele. No entanto, quando estamos a falar dos alimentos processados vegetarianos, portanto, o tofu é um alimento processado, portanto, o seitan, tudo isso é feito com a pele incluída. Portanto, vai aumentar os sintomas. Está bem? Portanto, mesmo as farinhas que se usam muito... Farinha de grão de bico, exatamente, farinha de vai tremoço, conter, pode não ser assim tão vai vantajoso. conter a pele. Portanto, infelizmente, para as pessoas que querem ter uma alimentação vegetariana ou vegana, não é o mais indicado. Além de que, de repente, lembrem-me, já que me falou nas farinhas, as farinhas também, esses alimentos, não são colocados de molho. Portanto, vai dificultar ainda mais essa digestão. Sim, se forem à base de leguminosas, sim. Também, portanto, aí, lá está, se tiver uma alimentação mais normalizada, podemos retirar a pele, não é? E, portanto, tudo aquilo que dá para retirar a pele dessas leguminosas podemos comer. Ervilhas não dá para tirar a pele, o milho não dá para tirar a pele, portanto, estão obrigatoriamente excluídos. Mas todos aqueles que dá para tirar a pele, dá para comermos e, portanto, irmos buscar aquelas vitaminas e tudo o que lá está. No entanto, depois a questão de tofus, seitãs, tudo isso é muito difícil. A soja, por exemplo, também é muito difícil porque não é retirada a pele, portanto vai dar muitos sintomas, vão ter muitos sintomas. E no caso de, uma vez diagnosticada esta doença inflamatória intestinal, seja uma das duas, para sempre este diagnóstico? Sim, porque é uma doença autoimune, portanto existe, só para também simplificar aqui um bocadinho e explicar o que é que são as doenças autoimunes. As doenças autoimunes são provocadas por uma anomalia do sistema imunitário. Portanto, não é nada externo. Existe uma anomalia no nosso sistema imunitário, nós produzimos uns anticorpos, os anticorpos é suposto serem os nossos super-heróis, não é? Os nossos defensores, e, portanto, sempre que aparece uma bactéria, um vírus ou alguma coisa, os nossos anticorpos é suposto irem lá e tchau, está resolvido. No nosso caso, o que é que acontece? Nós também produzimos uns anticorpos que são, olha, no futebol eu diria que fazem o autogol. Se estivesse no seu aqueles que nos trocam as voltas, não é? Exatamente. Portanto, estamos a falar de anticorpos que são mauzinhos para nós e que reconhecem algum tipo de tecido como sendo invasor. No nosso caso, é o tecido do intestino. Esses anticorpos reconhecem o tecido do intestino como sendo invasor e, portanto, se é um invasor, a função deles é eliminar esse invasor. Portanto, essa doença vai ser para sempre, porque vamos sempre produzir esses anticorpos que vão querer destruir o nosso intestino. E com a idade, a situação complica-se ou consegue haver o atenuar de alguns dos sintomas? Depende. Para explicar mais ou menos, a doença é muito mais agressiva nas crianças, também é muito mais resistente à medicação nas crianças e, portanto, depende muito também da fase de vida em que é feito o diagnóstico. Se for feito em crianças, a doença é muito mais agressiva, porque a regeneração estão numa fase de multiplicação celular muito acelerada por causa do crescimento e, portanto, é muito mais notório até o impacto da medicação, ou seja, eles têm de fazer doses muito mais altas de medicação para terem o mesmo resultado. Se o diagnóstico for feito no adulto, portanto, a medicação acaba por ser mais eficaz porque a multiplicação celular já está, não é? Nós já não vamos para novos, não é? Portanto, a multiplicação celular é mais lenta e, portanto, nesse aspecto pode ser até protetor. Mas depois também depende sempre se decidem adotar os hábitos necessários para a doença.
Portanto, alterar o estilo de vida, alterar a alimentação, aprender a fazer a gestão do stress e da ansiedade, melhorar a qualidade do sono, mesmo a atividade física. Portanto, se depois conseguirem reunir as condições para terem uma boa qualidade de vida, sim, vão ter uma qualidade de vida muito boa, não é? Vão viver praticamente sem sintomas, porque é possível. Portanto, Núria, esta também é a bela esperança que podemos deixar, é mudanças de comportamentos e de hábitos associados depois a todas estas dicas, quer sejam nutricionais, quer sejam depois em termos de toma de medicação. A vida pode ser vivida como se nada acontecesse, ou como se nada se passasse com o corpo, não é? Não vai ser sempre 100%. Às vezes vão existir crises e alturas de agudização da doença, mas é diferente viver com, sei lá, uma crise anual, uma agudização de vez em quando, aquela coisinha que a pessoa também já aprende, e sabendo lidar com ela, sabendo ouvir o próprio corpo, também é mais fácil, ok, espera, está aí a vir uma crise porque eu estou a sentir isto que eu já reconheço como sendo o início de uma crise e, portanto, eu já vou fazer alguma coisa aqui para reduzir. É diferente de deixar acontecer. Não pode ser deixar o que Deus quiser. Não dá para deixar acontecer. Um trabalho diário. Exatamente. Núria, muito obrigada. Desejo um bom regresso a casa, neste caso em Lisboa. E sempre que quiser, é bem-vinda também a esta que ao fim e ao cabo acaba por ser também uma sua casa. Muito obrigada. Obrigada, Núria. Vamos porque temos de tratar de números. Vamos, mas é tratar deste nosso raciocínio lógico-matemático. Ó, professora Inês, bem-vinda. É agora que